Bom, gente, desejar muito obrigado, boa tarde a todos, estarem aqui para essa cobertura na Câmara de Vereadores, sejam sempre muito bem-vindos. A comissão processante, que é composta pelos vereadores Edson da Rosa, Ed Eloy Frisso e Velocino Ues, está reunida hoje, e todos vocês sabem que ela foi criada e aprovada em plenário para apurar as denúncias contra o prefeito municipal de Caxias do Sul, Daniel Guerra, do PRB. Essa entrevista coletiva da comissão processante em vigor na Câmara Municipal aqui de Caxias do Sul, como é o conhecimento de todos. Nós informamos que essa coletiva à imprensa foi marcada para hoje, isso é muito importante de estar referido aqui, em cumprimento ao prazo dado na notificação ao chefe do Executivo, entregue na última quarta-feira, né, ontem, portanto, dia 14 de fevereiro de 2018, às 15h45 da tarde. 3h45 ou 15 para as 4, como queiram. Seguindo o regimento, que prevê também o protocolo de entrega, enfim, que a gente vai explicar aqui até o prefeito, né, desse comunicado, o parecer será apresentado a partir de agora e, portanto, nós seguiremos o seguinte roteiro. O presidente da comissão processante, o vereador Edson da Rosa, vai abrir os trabalhos. Em seguida, o presidente passará a palavra ao relator, o vereador Ed Eloy Frisso. Por fim, a comissão ficará disponível para responder a perguntas na imprensa. Nesta sequência aqui, vocês poderão, com o microfone sem fio, fazer perguntas à comissão processante. E, na sequência, para a gravação de entrevista, ficará disponível o relator Ed Eloy Frisso. Quero lembrar a vocês que essa entrevista final, ela se dará todos juntos com televisão e rádio, para que a gente tenha a possibilidade de, numa vez só, já tirar todas as dúvidas de vocês. Claro que vocês vão tirar a maioria das dúvidas no conjunto, mas a gente sempre entende que, no final, se é preciso, numa escala menor, algumas perguntas mais diretas que o vereador Ed Eloy Frisso estará disponível. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao presidente da comissão processante, presidente vereador Edson da Rosa, para fazer as suas palavras iniciais em relação ao que será divulgado hoje. Muito obrigado, vereador. Boa tarde. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. E aqui nós estamos na comissão processante, que é uma comissão institucional, tanto que nós fizemos questão, eu, como presidente, o vereador Ed Eloy Frisso, como relator, o vereador Velocino Ues, que também estivesse aqui presente conosco, a assessoria jurídica da Câmara, o Fabrício, e também a nossa diretora legislativa, porque a comissão processante é uma comissão institucional, que, conforme já foi falado, e eu vou depois me socorrer aqui da nossa fala, através de um documento que foi feita a denúncia por 29 pessoas, e estamos seguindo o decreto 201. E desde o início nós falamos justamente isso, né? Que a comissão processante é uma comissão de instrução, não é uma comissão definitiva e nem julgadora. E, para tanto, nós estamos agora, neste momento, aqui a comissão, nos socorremos sempre de toda a estrutura da Câmara de Vereadores para, até este momento, nós estarmos seguindo todos os trâmites necessários. Neste momento, para apresentar o parecer prévio, seguindo o regramento e os prazos estabelecidos pelo Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, o qual dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. É esse decreto que norteia esse tipo de processo no Brasil. A comissão processante foi constituída por sorteio entre os membros do Legislativo caxiense e conta com os seguintes integrantes: este vereador que vos fala, como presidente, vereador Ed Eloy Frisso, como relator, e vereador Velocino Ues. Antes de passar a palavra para o relator, vamos recordar um pouquinho o percurso do processo em análise desde o protocolo da denúncia, passando pela constituição da comissão processante até este momento. Pois bem, dia 11/12/2017, às 14h50, é protocolado na Câmara Municipal de Caxias do Sul uma denúncia para apuração de infrações político-administrativa com pedido de impeachment do atual prefeito da cidade, Daniel Guerra. O documento lista como denunciante 29 pessoas. Dia 12/12/2017, o plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul, por maioria, 18 votos favoráveis e 4 contrários,
recebe a denúncia contra o prefeito e instala a comissão processante para apurá-la, de acordo com o decreto 201/1967, já mencionado anteriormente. Os integrantes foram escolhidos por sorteio no plenário, passando a entregar o grupo dos vereadores, então, os vereadores que aqui estão na comissão processante. Em concordância, o grupo definiu as funções, ficando na presidência da comissão este vereador e como relator o vereador Edilói Frisso e também o vereador Velocino Ues, uma figura que o decreto não fala, mas nós colocamos como revisor, mas ele é um integrante da comissão. Dia 15/12, a comissão processante encaminha comunicado de 2017 ao prefeito notificando sobre a abertura de processo de apuração das denúncias contra ele. Dia 19/12/2017, a comissão processante é comunicada sobre uma liminar judicial que suspendeu o processo de impeachment, alegando, entre outros pontos, que o prefeito deveria receber cópias da transcrição da sessão que votou pela admissibilidade do processo de impeachment e constituição da comissão processante. Dia 22/12/2017, com a documentação exigida pela Justiça, a comissão processante envia uma notificação ao prefeito Daniel Guerra sobre a abertura do processo de impeachment e o prazo que teria para apresentar por escrito sua defesa prévia, isto é, 10 dias. Dia 29/12/2017, uma nova liminar chega à Câmara, discorrendo sobre o entendimento da Justiça de que o prazo de início da defesa do prefeito do processo de impeachment deveria contar a partir do fim do recesso parlamentar e início do ano legislativo, ou seja, 1º de fevereiro de 2018. A Câmara recorreu e, até o presente momento, o recurso não foi julgado. Dia 9/2/2018, a Câmara Municipal recebe no setor de protocolo a defesa do prefeito Daniel Guerra contra o pedido de impeachment. A defesa é também assinada pelo advogado Heron Groyle Fagundes. Dia 12/12 a 16/2/2018, prazo de 5 dias para a comissão processante avaliar a defesa e o relator expedir um parecer, conforme estipula o Decreto Federal 201/1967. 15/12/2018, a comissão processante se reúne e apresenta o parecer com o relatório do vereador Edilói Frisso, do PSB. Em meio a este caminho, a comissão processante se reuniu diversas vezes entre si e com a equipe técnica da Câmara para tirar dúvidas, especialmente do ponto de vista jurídico. Essa presidência sempre procurou agir como mediadora nesse processo de forma a conduzir as ações com neutralidade e de acordo com a legislação competente. Agora, então, eu passo a palavra ao vereador relator Edilói Frisso para que discorra sobre o parecer. Pois não. Obrigado, presidente. Vereador Velocino, os demais componentes da mesa. Boa tarde a todos. A tarefa que fui incumbido pela comissão processante de executar fala, então, do relatório, né, na condição de relator do processo, e tão logo recebido de parte do encaminhamento dado pela Secretaria à comissão processante, nós tentamos nos desincumbir da melhor forma possível, né, e elaborar, então, esse relatório, que depois foi submetido aos demais dois colegas, e que dão resultado, então, na decisão que vai ser lida posteriormente. Bom, o relatório, que é um documento público, todo o pessoal da área de comunicação e imprensa vão ter acesso a ele, tá? É um relatório composto de 9 folhas, e que ele, basicamente, ele é uma síntese, né, da denúncia e os encaminhamentos que a gente deu com relação a eles. Ele é, então, o documento externo 728/2017, inicia com a qualificação dos denunciantes que encaminharam o processo à casa e que foi acolhido, então, na sessão específica, né, pela votação que todos já têm conhecimento e quem acolheu. Basicamente, nós iniciamos, então, com uma
uma fundamentação da denúncia, né? Relatando, então, os 7 itens que já estão divulgados exaustivamente a nível da imprensa, que compõem a denúncia, que estão, em síntese bem apertada, relatados aqui no parecer. Nós prosseguimos, então, no parecer, também com uma síntese da defesa apresentada pelo denunciado, dos 7 itens, né, uma síntese também do que foi alegado na defesa encaminhada à comissão processante pelo denunciado, através de seu procurador, também composta pelos 7 itens. E, num resumo, a gente colocaria assim que, nas suas considerações iniciais, o denunciado ponderou que apenas, e a base de toda a discussão que é travada a nível da comissão está basicamente nesse item, o denunciado ponderou que apenas os atos que representem infrações políticas administrativas podem ser objeto do presente processo, uma vez que o conhecimento e julgamento dos crimes de responsabilidade, assim entendidos, os crimes que na terminologia do Decreto-Lei 201/67 nada mais são do que crimes comuns funcionais, isto é, cometidos em razão do cargo, e dos atos de improbidade administrativa seriam de competência apenas do Poder Judiciário. Então, a fundamentação principal apresentada pela defesa do denunciado está baseada de que a competência para o julgamento dos itens apresentados não seria da Câmara Municipal. Nesse aspecto, então, citando legislação específica, estando parte dos itens que arrolamos para fundamentar a nossa decisão e o nosso relatório, a gente diz que a norma constitucional, ela esclarece que são crimes de responsabilidade ou infrações político-administrativas não apenas aqueles listados pelas leis específicas, mas quaisquer atos que atentem contra a Constituição Federal, trazendo, então, a seguir um rol meramente exemplificativo de atos que configurariam tais crimes, infrações político-administrativas, atos que atentem contra a existência da União, o livre exercício dos poderes constitucionais, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, e a probidade na administração e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Assim sendo, então, o nosso entendimento é de que, a partir da norma que se pode extrair, né, do texto constitucional, é de se concluir que o rol das infrações político-administrativas previstas no inciso 1 a 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, que é anterior, inclusive, à Constituição de 1988, ele não é exaustivo, apenas exemplificando, né, as condutas que podem culminar na cassação do mandato dos agentes políticos municipais, além de todas aquelas previstas na lei maior. E o que é reforçado, e a gente reforça isso, né, pelo inciso 10º do artigo 4º, que diz que considera infrações político-administrativas quaisquer condutas incompatíveis com a dignidade ou decoro do cargo, conceitos jurídicos indeterminados, cujo preenchimento deve ser buscado no texto constitucional e se submete, portanto, a critérios políticos. Por outro lado, de acordo com o princípio da substanciação, que encontra parâmetro na parêmia latina iura novita curia, que o juiz conhece o direito, né? O autor da ação, seja ela civil, penal ou administrativa, tem a obrigação de descrever os fatos substancialmente relevantes e apresentar os fundamentos jurídicos do pedido. Mas o julgador, no caso a comissão processante, não estão a eles vinculados, pois sua ligação limita-se aos fatos apresentados, não aos fundamentos invocados, podendo dar a eles enquadramento jurídico diverso. É o que diz a jurisprudência. Portanto, é desimportante, assim, o enquadramento legal dado pelos denunciantes aos fatos da denúncia, não se configurando motivo suficiente para o arquivamento desta. Quanto aos demais elementos trazidos da defesa, após sua análise,
em contraste com os fatos aventados na denúncia, é de se concluir que, neste momento, repito, não são eles suficientes para formar um juízo seguro e definitivo pelo arquivamento, merecendo maior aprofundamento. Como bem pontuado pela própria defesa prévia, a similitude do processo de cassação de mandato de prefeitos municipais com os processos administrativos disciplinares e desses com o processo penal atrai, a princípio, o exame da justa causa para avaliar se é caso de prosseguimento do processo ou de rejeição, no caso, arquivamento da denúncia. A justa causa, portanto, ela consiste, diferentemente do afirmado pelo denunciado, não na certeza da autoria e na prova da materialidade dos fatos, mas em um conjunto mínimo sobre a materialidade dos fatos e o indício de autoria. Para a existência de justa causa, basta que os fatos existam e eles tenham potencial caráter ilícito, e que possam ser imputados ao agente. Juntamos, inclusive, jurisprudência, nesse sentido, de decisões outras que acontecem por esse Brasil inteiro e que se basearam também com base no Decreto 201. Em conclusão, então, no processo de impedimento por crime de responsabilidade ou infrações político-administrativas, compete ao Poder Legislativo dar a palavra final sobre a subsunção dos fatos narrados na denúncia aos tipos legalmente previstos, uma vez ultrapassado o juízo de admissibilidade, lá no início, quando foi admitida a denúncia, previsto no artigo 5º, inciso 2, então, do Decreto-Lei 201/67. Por tais razões, concluo, então, verificando que os fatos estão devidamente descritos, por indicação suficiente da materialidade dos indícios da autoria, havendo plausibilidade na denúncia e atendimento aos requisitos legais necessários para que se dê prosseguimento ao processo de impeachment, com fundamentos no inciso 1, 6º, 7º, 8º e 10º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Então, opina-se pelo prosseguimento da denúncia para apuração da responsabilidade do denunciado em razão das imputações que lhe foram atribuídas, e aí registro de novo as 7 imputações que foram colocadas ao denunciado. E concluo, então, o relatório, que submeti, então, à apreciação da comissão processante para instruir o parecer. E retorno, então, a palavra ao presidente da comissão, vereador Edson da Rosa, para que prossiga, então, com a decisão da comissão. Ao acatar, então, como já foi dito, o relatório do relator, a comissão dá continuidade ao processo para que possa esclarecer alguns pontos apresentados, tanto na denúncia quanto na defesa. Esse é o propósito desse período de instrução. A comissão processante também buscará ouvir algumas testemunhas arroladas pela defesa e outras pessoas que entendem necessário escutar. Esgotados os prazos para arrolamento das pessoas que serão ouvidas, a intenção da comissão processante é começar as oitivas a partir do dia 22 de fevereiro de 2018. Lembramos que, pelo artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967, inciso 4, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa do seu procurador, com antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Inciso 5º. Concluída a instrução, será aberta vistas do processo ao denunciado, para razões escritas no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido integralmente e, a seguir, os vereadores que o desejarem poderão manifestar-se por até um tempo máximo de 15 minutos, cada um. E, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral.
Inciso 6º. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado devidamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata e consigne a votação nominal sobre a infração. E, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Se o resultado for de votação por absolutório, o presidente determinará o arquivo do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Na próxima semana será divulgado o procedimento relacionado às audições das testemunhas que serão arroladas. Passo agora novamente para o nosso coordenador de comunicação, Thales. Bom, a partir de agora você já tem em mãos, né, o procedimento que foi dado, o parecer da relatoria, todos têm a cópia. Eu já aproveito para informar que dentro de instantes, através do site da Câmara de Vereadores, www.câmaracaxias.gov.br, terá o acompanhamento de notícia com um hiperlink, ou seja, um link que dá acesso ao modelo virtual do parecer que vocês já estão recebendo e têm em mãos. Eu abro, a partir de agora, o espaço de perguntas. As nossas relações públicas já estão com mãos, né, os microfones sem fios, e conforme vocês podem ir pedindo para cada lado, eu acho que é importante um lado, pergunta, depois o outro, e na sequência a gente já está liberando a participação tanto do presidente quanto do relator, presidente Edson da Rosa e o relator Ed Eloy Frisso. Não sei quem gostaria de começar as perguntas. Liberado. Aí, para o final, o relator Ed Eloy Frisso ele faz um atendimento mais preciso, com no máximo 5 a 6 perguntas da imprensa para a gente finalizar essa coletiva. Os vereadores estão à disposição. Boa tarde à comissão processante, aos colegas de imprensa. E a pergunta que eu dirijo para o relator é que o julgamento dos BIT é um julgamento político. A comissão, nesse momento, se ateve mais aspectos jurídicos ou também de acordo com as questões políticas e o que vem da sociedade, da imprensa, do desacordo, dos desmandos, do descontentamento geral, até dos próprios eleitores que ajudaram a eleger o prefeito de Caxias do Sul? Pois não. A nossa preocupação, vereador Edson, vereador Ues, desde o início, foi de produzir um relatório eminentemente técnico, né? O julgamento político vai se dar pelo plenário, né? Então, esse é o nosso entendimento, que o julgamento político, esse é o nosso entendimento, é pelo plenário. E, nesse caso, então, a gente procurou fundamentar o parecer do ponto de vista dos itens que foram apresentados pela defesa, basicamente numa discussão se a competência, essa questão técnica, né, a competência de julgamento dos itens apontados pelos denunciantes seriam passíveis de análise e julgamento pela Câmara ou não. A comissão, acolhendo então o parecer, e com base em toda uma jurisprudência já existente a nível nacional, entende que, sim, que os itens que ali estão colocados são passíveis de serem enquadrados nos itens que eu referi, do artigo 4º, então, do decreto 201/67. Não são todos os 10 itens que estão ali relacionados, né, nos itens que colocamos no parecer. Então, nesse sentido, o nosso parecer aqui é eminentemente técnico. Vereador, é conhecido o seu antagonismo em relação ao prefeito Daniel Guerra em diversos
tirar o do governo, isso não implica já numa indução do processo, sendo relator? Acho que não. O senhor acha que... É sempre bom repetir, né, que eu fui escolhido para participar da comissão por sorteio, né? O fato de ter uma posição política não implica que eu não deva ter, na condição de relator, a isenção necessária para procurar bem orientar os colegas vereadores, e, nesse sentido, o bem orientar significa dizer que o que está colocado aí pode ser acolhido e não pode ser acolhido, né? A minha posição de oposição na casa é conhecida, tá? Como é de outros vereadores também, né? Posição muito clara, né? Do ponto de vista das divergências que eventualmente possamos ter com o atual prefeito. As oitivas começam no dia 22, né? Até lá, qual é o cronograma da reunião? Pelo que estabelece o decreto, nós temos que intimar o prefeito com 24 horas de antecedência. Na defesa, o prefeito simplesmente só arrolou o nome das testemunhas. Não colocou endereço, não colocou telefone, não colocou nada. Então, nós vamos precisar de um prazo para intimar o senhor prefeito mais uma vez, dando-lhe prazo, então, para que informe, né? Informe não só os nomes, os endereços, telefones, as pessoas que, evidentemente, vão ser arroladas pela defesa, como também os denunciantes também terão prazo para, eventualmente, arrolarem testemunhas que devam ser ouvidas, né, no processo. Então, por isso que nós tivemos a preocupação de agendar de que as oitivas de testemunhas, que é o processo agora de instrução, só vai correr a partir do dia 22, então. Deve durar quanto tempo? O mais rápido possível. Não, o prazo é o prazo dos 90 dias, né? Mas lá no fim tem alguns prazos que têm que ser respeitados, né? Porque o denunciado tem ainda 5 dias para fazer as suas razões finais, apresentar, através do seu advogado, as suas razões finais, e depois ainda nós temos que encaminhar à presidência da casa a decisão pelo arquivamento ou pelo acolhimento das denúncias ou de alguma denúncia específica, né? O que está prescrito, né, são 7 denúncias, cada denúncia dessa vai ser submetida a uma votação. Então, portanto, serão 7 votações que serão encaminhadas pela mesa da Câmara, acolhendo ou não, né, sugerindo ou não o arquivamento. Essas oitivas são abertas? É isso que nós estamos tentando regulamentar, levando, né, vereador, em consideração o espaço desta sala aqui, né? As oitivas serão feitas nessa sala de NPTF aqui. Então, nós estamos justamente até o dia 22, nós vamos definir depois, inclusive a nossa assessoria jurídica já está também nos colocando, primeiro da limitação do espaço, né? Depois nós vamos informar como que irá se proceder a partir do dia 22 as oitivas. Mas, a princípio vamos ter toda uma preocupação com toda a transparência possível com relação ao desenrolar, então, da instrução. Vereador, tendo em vista essa mudança que houve nos prazos, até em relação à contestação da defesa, qual é o prazo final agora para o fechamento dos 90 dias que a comissão trabalha? Nós somos... É isso? Posso falar? Pode. Ou Fabrício, de repente... Quer falar, Fabrício? Fica à vontade, fala. Até é importante porque quando o Thales falou, nós estamos aqui, evidentemente, como agentes políticos eletivos e fomos sorteados para essa comissão, mas nós fizemos questão de estar aqui com o corpo técnico, porque o corpo técnico altamente capacitado está nos ajudando no início do processo. Então, fique muito à vontade, por favor, Fabrício e Eliano, a hora que vocês necessitarem de uma intervenção, então, por favor, Fabrício, pode fazer sem problema nenhum. A questão do prazo, ela não é uma questão pacífica, né? Porque normalmente, como foi a defesa que provocou a suspensão do processo, o processo foi suspenso por ordem judicial. Então, se a defesa provocou a suspensão, os prazos a rigor estavam suspensos. Mas não é uma questão pacífica, é uma questão juridicamente discutível,
né? A comissão ela vai procurar trabalhar com o menor prazo possível, mas nós não temos como afirmar com certeza qual é o prazo adequado. Isso é uma questão que não é pacífica. Pessoal, só um pouquinho, eu gostaria, como esse momento está sendo gravado, que vocês falassem no microfone, porque senão nós não temos a captação também interna dos microfones. Por favor, Melhor, pode passar para o... E essa questão será judicializada mais adiante agora, procurador? Isso nós não temos como saber. A Câmara ela sempre se pauta por seguir a legislação federal, que foi o que determinou o Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante 46, se não me falha a memória, que diz que compete privativamente à União legislar sobre processos, julgamento e a definição dos crimes de responsabilidade. Então, nós sempre seguimos aquilo que determina o decreto-lei. Por parte da Câmara, a Câmara não vai judicializar nenhuma questão. A Câmara está trabalhando dentro da legalidade. Se a defesa buscar a judicialização, aí nós vamos fazer a defesa de acordo com aquilo que nós entendemos ser o ponto mais apropriado, que é, como a defesa provocou a suspensão dos prazos, os prazos estão suspensos. Estavam suspensos. Isso é o que nós entendemos, inclusive existem decisões judiciais já nesse sentido, dizendo que se é a justiça que suspende os prazos se encontram suspensos. Mas, como eu disse, isso é de conhecimento público e notório que nem tudo aquilo que a justiça decide de uma vez, ela vai decidir de forma igual na próxima. Tudo depende das circunstâncias do caso, né? Mas o pressuposto que nós partimos é, como foi a defesa que provocou a suspensão, o processo ele está suspenso. Não foi a Câmara que provocou a suspensão dos prazos. Desculpa, quando que o prefeito vai ser notificado da decisão de hoje? Tem um prazo para isso? Eu perdi essa parte. Da comissão de hoje. Do parecer. Da comissão de hoje foi dado ciência, então, à mesa da Câmara, né? No caso, o presidente, conjuntamente... Pelo protocolo, conjuntamente com o presidente da comissão processante, comunicará, então, o prefeito de que, a opção da comissão processante foi pelo prosseguimento da análise da denúncia. Mas a questão de 24, ontem ainda, nós notificamos o senhor prefeito de que hoje estaríamos sendo anunciada a decisão. E também já está disponível no nosso site, né? Já está disponível. 24 horas de antecedência. Mas a comunicação ao prefeito do parecer vai ser feita 24 horas? Já está disponível no site, ele já tem. A comunicação já foi feita. Foi feita para o prefeito do parecer? Que nós tínhamos entendido que teria sido comunicado que hoje seria anunciado. Roseli, o prefeito ele foi notificado ontem. É porque o decreto-lei estabelece que Mas ele foi notificado do resultado do parecer? Não, ele é notificado do ato. Do ato. Ele é notificado do ato, não do parecer. Não, ele já foi notificado. Então, ele ainda não sabe... Oficialmente, ele não sabe? Ele sabe que o parecer estaria disponível a partir de hoje. Que ele foi notificado do ato, porque o decreto ele não necessariamente obriga que se comunique do conteúdo. Ele demanda que se que hoje seria exatamente que hoje estaria disponível o parecer da comissão. De toda sorte, também, a partir de segunda, o senhor prefeito, o denunciado no caso, será intimado pela comissão já com vistas à questão do prosseguimento da instrução, né? Que eu já referia antes, né? Da questão do arrolamento das testemunhas, né? E para que a gente possa, então, formular aqui todo um calendário de oitiva, né?
das testemunhas, tanto da defesa quanto da denúncia. Nestes 7 itens apresentados aí na denúncia, tem um que é mais gritante, assim como o descumprimento, porque nem todos têm o mesmo peso, né? Nós estaríamos entrando no mérito, que não é o caso agora, né? Esse é o entendimento de cada um, não sei. Sim, mas dentro da análise da comissão, chegaram a verificar isso? Na comissão, a gente entendeu que os 7 itens são passíveis de enquadramento no artigo 4º do Decreto 201. 7. O processo da comissão processante usa o mesmo decreto que foi utilizado para o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. A minha pergunta e a minha inquietude é, à medida que a Câmara Federal admitiu a possibilidade do julgamento da presidência, ela foi afastada da função até o julgamento final. Haveria aqui nesse processo o afastamento do prefeito ou não? Essa é uma decisão que já foi esgotada lá na admissibilidade, né? Por conta de que a nossa lei orgânica prevê essa possibilidade de aceitar a admissibilidade, ainda na admissibilidade, o prefeito é afastado. Confesso que até em algumas cópias de processo que a gente teve acesso, em alguns casos, houve afastamento de prefeito. Até por recomendação da nossa assessoria jurídica, das consultas que fizemos à DPM e outros órgãos de assessoramento judicial, e, basicamente, o vereador, Dr. Fabrício, com a jurisprudência, né, acostada, as decisões já sumuladas, né, pelo Supremo, o entendimento é de que, no caso das câmaras municipais, os prefeitos não são afastados, respondem no cargo. Apenas um esclarecimento é que, no caso do impeachment do presidente da República, existe uma lei própria, que é se eu não me engano, é 1079 de 50. E, no caso dos prefeitos, é um decreto-lei, são leis diferentes, então, por isso que não se aplica. Também, no caso do presidente da República, está previsto na Constituição o afastamento após o recebimento da denúncia, né? Que não é o caso. Existe até uma discussão levantada pelo ministro Barroso numa reclamação, se não me falha a memória, em um processo de cassação de mandato de prefeito, que ele menciona a possibilidade de se discutir se a regra do presidente se aplica ou não aos prefeitos. Mas até esse momento não houve essa discussão pelo Supremo. Então, o que se parte do princípio é que, aplicando-se o decreto-lei exclusivamente por conta da súmula vinculante 46, não há o afastamento, porque não está previsto no decreto-lei. No julgamento, na votação do parecer final, são necessários 2/3, é isso? 16 votos. E o presidente vota? É uma outra discussão, né, Fabrício? É uma outra discussão, porque uma coisa que é importante, às vezes, na não exatidão da informação, que para nós também, enquanto Câmara, esse rito, ele tem algumas coisas que nós temos, né, Fabrício, que não dá para informar com exatidão, porque também tem algumas dúvidas. Mas o entendimento, nesse sentido que ainda nós temos, é que o presidente vota, né? A princípio, sim. A princípio, sim. A princípio, sim, mas nós ainda não... A princípio, sim, mas ainda não podemos afirmar de uma forma peremptória. É que, na verdade, nós estamos indo passo por passo. Passo a passo, porque... Então, a preocupação agora é com a instrução. Aí, eventualmente, depois aí vai haver essa preocupação. 2/3, 16 em tese, né, pela lógica. Mas vamos primeiro nesse passo agora da instrução. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar por aqui? Ok? Isso, okay. Então eu, enquanto presidente dessa comissão, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês aqui, dos vereadores, vereador relator, vereador Ed Eloy Frisso, vereador Velocino Luiz, do nosso corpo técnico aqui, o Fabrício, a Eliana, o Thales, muito obrigado. E nós fizemos questão, inclusive, agradecer a presença do nosso presidente, Alberto Meneguzzi, que está aqui, também está presente o vereador Rafael Bueno, não sei se tem mais algum vereador, e de dizer que é isso, né? Nós aqui, a comissão processante, ela foi, através do plenário, definida uma função para fazer a instrução desse processo. É o que nós estamos fazendo etapa por etapa, e sempre que possível nós faremos os esclarecimentos. Agora nós vamos pedir, inclusive vocês vão tirar algumas dúvidas, né? Neste momento até nós temos
a certeza das formas que iremos fazer as instruções, nós vamos ficar esse período um pouco silentes, né? Então, pediria o entendimento de todos, até porque nós queremos produzir um documento e a instrução de acordo com o que a sociedade caxense tenho certeza espera dessa comissão. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a presente coletiva. Muito obrigado. Embora a defesa preliminar, a defesa prévia apresentada pelo advogado representando aí o senhor prefeito, são 40 folhas, né? O restante da documentação são basicamente cópias de documentos, de atas, né? Então, ela é bastante genérica, a defesa apresentada, e a nossa preocupação foi atacar no parecer as questões fundamentais levantadas pela defesa com relação à questão do entendimento, se era competência ou não da Câmara analisar os fatos relatados nos 7 itens da denúncia. Então, o entendimento nosso, unânime da comissão, foi de que cabe, sim, sem dúvida nenhuma, enquadramento no artigo 4º do Decreto 201, das denúncias que estão ali colocadas. E nós procuramos não fatiar nenhuma denúncia, nem não entrar no detalhe de nenhuma denúncia, mas que as questões ali colocadas, se seriam passíveis ou não, em tese, né, de serem enquadradas naqueles artigos. Esse é o entendimento. Um dos motivos, então, do prosseguimento do processo é porque a defesa foi genérica e não aprofundada? Não. A defesa, ela praticamente centrou a argumentação principal na incompetência do Poder Legislativo analisar as denúncias que a defesa entendia que eram basicamente passíveis de análise pelo Poder Judiciário, ou tratadas como crimes comuns da administração, né? E esse não é o nosso entendimento que são itens que são passíveis de serem levados à análise da Câmara Municipal, em última análise, por conta de que todos os itens ali relacionados são passíveis de serem interpretados, né, como possíveis de serem enquadrados na legislação. O fato de ser passível de investigação pela Casa é o principal motivo da continuidade. Sem dúvida. Por isso, a nossa precaução, né, precaução de não propor, por exemplo, entrar em detalhes, o item tal é passível de arquivamento, o item X não é passível de arquivamento, há um entendimento aqui que pode ser enquadrado. Então, a gente não entrou no mérito, né, no caso da análise de cada denúncia. Nós entramos no mérito da formulação que a defesa fez de se era competente ou não a Câmara para analisar os itens. Vereador, considerando que a situação é inédita, né, apreciar um impeachment de um prefeito em Caxias do Sul, outros episódios envolvendo o vice-prefeito que renunciou, desrenunciou, e mais agora esse período, né, de essa avaliação que a Câmara tem a fazer, pode criar uma situação de instabilidade na população? Como é que vocês avaliam isso? Olha, desde a primeira conversa que tivemos a nível da comissão, uma das primeiras coisas que nós discutimos entre nós é de que nós devíamos abstrair a questão do vice-prefeito, né? Porque o vice-prefeito está aí, está eleito, não foi assim que a população se manifestou na eleição, então não cabe a nós julgar a figura do vice-prefeito, nem favoravelmente, nem contrariamente. O que caberia a nós é analisar os itens da denúncia, tá? E a partir daí formular um relatório e colocar em plenário para votação. Aí o juízo de valor vai ser de cada vereador. Vereador, eu gostaria que o senhor explicasse o que acontece a partir de agora. Bom, agora nós entramos na fase de instrução. O decreto permite que o prefeito apresente até 10 testemunhas. Eventualmente, a comissão, para tirar dúvidas, pode ouvir algumas testemunhas de parte da denúncia, né? Se tiver alguma dúvida para ser esclarecida. Os denunciantes também podem, eventualmente, requerer a oitiva de algumas pessoas, né? Então, nós queremos fazer assim o mais rapidamente possível a instrução, e o que o nosso procurador afirmou, nós queremos, na medida do possível, o mais rapidamente esgotar essa discussão e levar a plenário a decisão da comissão.
concluir em menos de 90 dias? É bem na linha do que colocou o Dr. Fabrício, né? Se for necessário usar os 90 dias, nós vamos ter que usar os 90 dias, né? E essas questões que estão judicializadas vai caber, eventualmente, ao Poder Judiciário interpretar, né? Mas nós, na medida do possível, temos a intenção de não usar todos os 90 dias. Bom, e, vereador, como é que para o senhor relatar esse processo inédito na história da cidade, né? Como é que é essa responsabilidade de relatar um processo de impeachment? Tem que explicar a vereadora Paula, que me tirou lá, né, naquele dia. Na brincadeira estou falando aqui, mas, sei lá, eu me julgo completamente preparado para isso. Tá? A vida política, ela te coloca perante alguns desafios. Né? Então, esse é um desafio que eu vou procurar desempenhar ele o melhor possível. Né? Quem vai poder julgar vai ser a sociedade como um todo. Né?